Bom, gente, não é segredo para ninguém que o tabagismo é fator de risco para diversas doenças, além do câncer de pulmão, né? O grande vilão do pulmão é o cigarro. Mas você sabia que a poluição também tem grande influência na doença? Pois ela afeta drasticamente a saúde, especialmente nas grandes cidades, nos grandes centros, né, Thiago? E para explicar, né, como nós podemos e devemos cuidar do nosso pulmão, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Michele Andreatta, médica pneumologista. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, gente. Obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Doutora, para a gente conversar a nossa conversa, como descobrir os sinais? Quais são os sinais que o pulmão dá que não está indo nada bem? Eu acho que o principal é a tosse, né, gente? A gente não dá muita relevância para a tosse, mas ela, quando dura mais do que 2 semanas, já é indicado procurar um pneumologista. E aquele paciente também tem muito no consultório, o paciente que escorre muito o nariz diariamente e não sabe o que fazer. E aí, tanto o alergista quanto o pneumologista pode ajudar nesses casos. É interessante, né? Antes do programa voltar, a gente estava conversando um pouquinho sobre a atuação do pneumologista, que muita gente não sabe em casa, né? Qual que é a área de atuação. Resumidamente, o que um pneumologista, palavrinha difícil também, viu? Hoje estou agarrando as palavras. Mas o pneumologista faz, né? Quais as áreas que ele atua, que ele ajuda? Então, existem várias subespecialidades na pneumologia. Existe o pneumologista que é especialista em ventilação, que atua muito dentro dos CTIs, né? E existem aqueles que também trabalham com ventilação, mas em domicílio, como que eu faço. Eu trabalho numa empresa de atenção domiciliar e a gente trabalha muito com os pacientes que chamam ventilados, né? São os pacientes que têm alteração de distúrbio do sono, dificuldade para dormir, com ronco, muita sonolência de dia, isso também é muito comum nesses pacientes. Existem os pacientes que têm problema cardiológico relacionado ao pulmão, como a hipertensão pulmonar, que é diferente da hipertensão arterial. Existe o pneumologista que trabalha mais com alergias, que eu também faço isso, que são os pacientes asmáticos, mas não só os asmáticos, existem outras diversas doenças relacionadas à alergia respiratória, tanto pulmonar quanto extrapulmonar. Existem também o pneumologista que faz muito contato muito direto com a reumatologia, que são doenças mais sistêmicas, que não acometem só o pulmão, acomete pele, rins, diversos outros órgãos. Doutora, você falou, né, de várias doenças, várias especialidades, falou sobre, né, os cuidados. Você falou que os primeiros sinais é se atentar para a tosse e também para o pigar, para a secreção, né, pelo nariz escorrendo. Quais são as doenças mais comuns nos nossos pulmões? Olha, as mais comuns, principalmente relacionadas a esses sintomas, pode falar em porcentagem? Pode. Então, pode. cerca de 1/3 da população tem a apneia do sono, que Então, aí... seria o ronco? Isso, que é o ronco noturno, e que pode ou não ser acompanhado de uma sonolência durante o dia. Existe a asma, que é muito prevalente também. 1/4 da população é asmática, é sabidamente asmática. Eu falo que isso ainda é muito subdiagnosticado, porque as pessoas nos procuram muito pouco. E quando nos procuram, já estão num estágio mais avançado das doenças. Existe também aquelas doenças relacionadas ao cigarro, como vocês estavam falando no início, que é o DPOC, que a gente fala, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Uma palavra enorme, um nome de uma doença enorme, mas que acomete cerca de 70% dos fumantes. É muita coisa. É isso que eu queria que a senhora falasse, porque é difícil, né, a gente falar sobre saúde do pulmão e não mencionar o antagonista dela, né, que é o tabagismo, que é o cigarro. Qual o malefício, né, que uma coisa tão pequena causa no fumante, causa nas pessoas? Bom, hoje está me preocupando porque o malefício está afetando de novo os jovens. Com o uso do cigarro eletrônico, que muitas vezes é difundido como um vapor, não é vapor, é a queima de uma substância que tem também no cigarro e que é a principal substância relacionada a, vamos dizer assim, o prazer do cigarro, que traz também, junto com o prazer, aquela dependência, né? E aí são os vapers. Eles queimam nicotina e em uma carga de vapor
pode conter até 60 cigarros. É muita coisa. Meu Deus. Então, dependendo, existem várias tecnologias, né? Esse cigarro foi, inclusive, proibido no Brasil, mas que a moçada está aí para todo quanto é lado com esse tipo de cigarro. E aí, tanto esse cigarro quanto o cigarro comum e o cigarro de palha, que é muito comum também entre os jovens, pode trazer principalmente duas alterações no pulmão. A primeira é um dano estrutural, que promove a destruição mesmo do pulmão, a quebra da estrutura do pulmão, que é o alvéolo, e que é essa estrutura que faz a troca gasosa. E aí o pulmão fica, que a gente chama de pulmão preto, faz a radiografia, fica preto, porque esses sacos, micro saquinhos que fazem a troca gasosa, são destruídos e viram sacos grandes que não têm toda a complacência que a gente fala, a capacidade de troca, a elasticidade, não tem. E aí a pessoa tem um prejuízo da oxigenação. E tem também o dano da bronquite, que aí é a estrutura que leva, eu chamo que é o caninho, né? É a estrutura que leva o ar até dentro do pulmão. E aí esse cano, quando ele está inflamado, ele fica mais estreito, dificultando o ar de entrar e sair, mas principalmente de sair, fazendo com que o pulmão fique muito insuflado, como um balão que foi muito distendido e que mesmo assim eu preciso assoprar dentro. E aquele balão não tem mais a capacidade de esticar-se, né? Isso dá a sensação para o paciente de falta de ar. Importante, né? A doutora levantou um assunto muito pertinente, né? Que é a utilização desses cigarros eletrônicos, né? E a gente vê nessas festas, baladas, até mesmo dentro da universidade, muitas pessoas utilizando esse tipo de cigarro eletrônico. Doutora, você falou, né, sobre os prejuízos que causa, que pode trazer esses danos ao nosso pulmão, aos brônquios. Qual que é a orientação que você deixa para as pessoas cuidar desse órgão tão importante do nosso corpo? Acho que a principal é a atividade física. Muitos estudos mostram que a atividade física, além de ter um ganho da capacidade cardiorrespiratória, né? O meu fôlego está curto, vai melhorar com isso. E isso eu falo para os pacientes que têm também doenças pulmonares. Não é só para prevenir, é para deixar a doença menos incômoda para o paciente. Então, aquele paciente asmático que sente falta de ar, a atividade física ela tem um ganho para ele respirar melhor, ter capacidade de respirar melhor. Além disso, ela tem ganhos também na capacidade anti-inflamatória, tanto dos vasos quanto das vias aéreas. Então, tanto você respira melhor quanto circula melhor. Eu acho que a principal seria essa atividade física. E aí, nesse tempo seco, nessas mudanças climáticas, ficar atento à limpeza dos ambientes, né? A gente está aqui com um tapete no estúdio. Esse tapete, será que é adequado para ficar na casa de uma pessoa alérgica, por exemplo? Acredito que não, principalmente porque acumula poeira. Não é uma coisa que eu consigo lavar todos os dias. Uma cortina, também ficar atento, né? A capa de uma almofada, trocar a capa de almofada, trocar a roupa de cama, né? Colocar impermeabilizantes na roupa de cama para evitar acúmulo de ácaro, que também é uma causa de piora das alergias. E umidificar os ambientes, porque a gente sofre muito aqui, principalmente centro-oeste, sudeste, a gente tem épocas do ano que são extremamente secas e aí vale a pena reforçar tanto a hidratação oral quanto a umidificação do ambiente. Queria aproveitar, né, esse gancho em relação aos cuidados para perguntar para a senhora em relação aos pequenininhos, né? Uma doença que, assim, eu acho que arrepia todo pai e toda mãe é a bronquiolite. Qual que é a importância, né, de olhar esses sintomas? Primeiro, né, prevenir olhando, né, essas questões de casa mesmo, estofados e tal, e o que ou quais os sinais essa doença dá para que os pais realmente... Não, agora eu tenho que ir ao médico, não posso mais esperar, porque é uma doença muito grave, né, doutora? Isso. A principal, a gente aprendeu muito com a pandemia, que são as viroses. São as principais causas de bronquiolite na criança abaixo de 2 anos. E aí, a gente tem que ficar atento... quando nós adultos vamos visitar essas crianças, porque a criança não tem noção de limpeza e a gente é que traz a limpeza para ela.
Então, não só ficar atento ao ambiente, mas ficar atento a nós mesmos. Lavar a mão com frequência, não tocar na criança antes de lavar a mão, ficar atento para não gesticular e colocar a mão na boca, porque a gente transmite para esses pequenos. Tá gripado? Fica em casa, tenta não ter contato com essas crianças, que é melhor. Outra coisa que ajuda muito, que os pais morrem de medo, é a lavagem nasal. É a principal forma de higiene da via respiratória. É pelo nariz que entra tudo. E a criança não tem tanta defesa. Tanto do sistema imune, que está mais, vamos dizer assim, imaturo, quanto não ter pelos, que são os filtros do nariz. Eu vejo uma moçada depilando o nariz, eu quase morro. Porque tanto tira a barreira, quanto não sabe para que serve aquele pelo. Ah, o pelo está saindo aqui do lado de fora, tem problema cortar? Não tem problema. Mas depilar, tirar o pelo, opa, você vai ficar mais susceptível às doenças respiratórias. Essa eu não sabia. Gostei da dica. Doutora, você deu essa dica aí, né, do cuidado com o pulmão. Muita gente desvaloriza esse órgão, né? E é um dos principais. Diria que depois do coração seria o nosso principal órgão, por isso é muito importante cuidar do pulmão. Tem gente que não sabe nem para que o pulmão serve. Gente, eu costumo dizer assim, até para... Eu estava comentando com os meninos que eu dou aula, tá? Para os meus alunos eu falo, você consegue fechar o olho e ficar sem respirar? Você consegue ativamente parar seu coração? São coisas que são inerentes a todo ser humano. Então, preste atenção. Eu acho que a Sociedade de Cardiologia fez um trabalho excelente difundindo as doenças cardiovasculares e agora a gente está tentando fazer isso, principalmente nessa época pós-Covid, com as doenças respiratórias, para que as pessoas se atentem aos cuidados de início da doença, para a prevenção das doenças graves. E aí surgiu no último congresso, que foi pouquíssimo tempo, foi semana passada, no caso, de pneumologia, vamos fazer meu jabá, né? Sim. No último congresso, a gente falou muito sobre o pré-DPOC, que seria aquela doença que no exame de sopro, que é muito comum que a gente faz muito no consultório, o paciente sopra um aparelho e a gente mede a capacidade que o pulmão tem de esvaziar-se. E aí, nesse congresso, mostrou que pacientes que têm vários fatores de risco, se eu começar a fazer medidas simples, como aumentar a atividade cardiovascular com o exercício físico e aumentar a consciência dele do problema respiratório, né? Então, parar de fumar principalmente, eu previno esse paciente ou dou alguns anos até que ele manifeste a doença. E isso é muito importante. Nossa, é assunto assim que a gente Pra poderia fazer um programa série. só sobre esse órgão tão importante, tão vital para a gente. Para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse as redes sociais da senhora, caso o pessoal de casa tenha alguma dúvida. Assim, várias dúvidas podem surgir, né, Tiago? Porque a gente não consegue abraçar todas essas dúvidas, mas o pessoal de casa teve alguma dúvida, pode entrar em contato com a senhora? Pode entrar sim. Meu Instagram, posso deixar o Instagram? Pode. É @doutora Michele Andreata e a gente faz atendimento domiciliar também pela @saúde no lar. Ah, E perfeito. ressaltar também que sem pulmão ninguém vive, né, doutora? Então De tem que jeito cuidar nenhum. desse órgão. Cuida bem. Eu costumo falar que existem duas coisas que são extremamente difíceis da gente segurar. Ficar sem respirar, né? E você já pensou em morrer afogado? Ou morrer afogado na própria secreção? Então, presta atenção no seu pulmão, que ele é muito importante. Exatamente. Doutora Michele, obrigado, viu? Muito obrigada, viu, pela sua participação.